Muito bem, estamos mais aqui uma vez para entregar a palavra de Deus, trazendo aqui uma mensagem do canal Palavra de Vida. Eu sou o pastor Newton Porfírio. Tivemos um tempo aí, digamos, um tempo de férias, e agora estamos retornando ao nosso canal para continuarmos transmitindo a mensagem da Palavra de Deus. Hoje nós queremos refletir com os nossos queridos ouvintes a respeito do capítulo 21 do Evangelho de João. E uma ênfase interessante como temática da nossa reflexão é a palavra do apóstolo Pedro, que está no capítulo 21, claro, no versículo 3, quando ele disse aos demais colegas: vou pescar. Então, meus queridos, nós queremos considerar o fato de que Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e os apóstolos e vários outros discípulos testificaram a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato para a igreja que se iniciava, especificamente os apóstolos e aqueles seguidores mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. Para eles não havia dúvida, eles que haviam estado com Jesus algumas vezes depois da sua ressurreição, eles tinham certeza da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus já não os acompanhava mais no dia a dia como antes. Eles já não tinham mais a presença corpórea do Senhor Jesus, os instruindo, os dirigindo no dia a dia. Esporadicamente Jesus aparecia aos apóstolos e mais alguns discípulos do Senhor. Do outro lado, havia aqueles que pregavam que Jesus não tinha ressuscitado. Os próprios guardas foram pagos para dizer que roubaram o corpo do Senhor Jesus. E então aquela notícia negativa se espalhava e a massa, o povão, sabia que Jesus morreu. Por mais que os apóstolos crescem no fato de que viram o Senhor Jesus, crescem que Jesus estava vivo, eles não tinham no dia a dia. E daí começaram a entender que os tempos mudaram. As coisas começaram a dificultar, a presença de Jesus já não era mais real no dia a dia, e eles começaram a se sentir desamparados. Daí o apóstolo Pedro, naturalmente pensando nos seus compromissos familiares, seus compromissos sociais, entendendo que a vida continua, ele achou por bem voltar para a sua antiga prática, que era pescar. Ele era um pescador. E então ele disse aos seus irmãos e amigos, seus colegas: eu vou pescar. Como quem diz: acabou, não tem mais o que se esperar. Sabemos que Jesus ressuscitou, mas como que nós vamos dizer isso publicamente? Seremos ridicularizados. E além do mais, não muda o fato de Jesus haver ressuscitado, porque o povo não acredita nisso. E nós não temos força para continuar esta obra. Então, vou voltar para as minhas práticas antigas. Muitas pessoas, pelos problemas, por menores que sejam, que apareçam, tendem a voltar para as práticas antigas, apesar de haver conhecido Jesus, apesar de entender que Ele é o Senhor, apesar de acreditar que Jesus ressuscitou, mas não conseguem ver, não conseguem testificar simplesmente porque creram. E então a pressão
do mundo começa a sufocar. E é mais cômodo voltar para trás. É mais cômodo negar a fé e voltar para o seu dia a dia. Assim fez o apóstolo Pedro. O interessante é que Pedro foi levantado pelo Senhor Jesus para ser um homem de influência no reino, um homem de influência sobre os demais discípulos. E quando ele disse: vou pescar, a reação dos demais foi dizer a mesma coisa. E então alguns deles disseram: nós também vamos com você. É como se disséssemos assim: bom, se você que é um líder, se você que é tão seguro a ponto de se lançar ao mar para andar sobre as águas, já não tem mais estímulo, o que a gente vai fazer? Vamos pescar com você. Pedro se tornou uma referência para os discípulos, para os apóstolos. E então o fato dele estar desanimado também contribuiu para que os demais caíssem na mesma situação, abandonando o projeto de Jesus e voltando às práticas antigas. Querido ouvinte, se Jesus te chamou para a sua obra, Ele não quer que você volte às práticas antigas. O propósito dele permanece e a sua promessa é infalível. Ele disse: Pedro, André, venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Pedro volta a pescar. Aqui uma redundância até, né? Pescar peixe. Quando Jesus o chamou para pescar homens, almas para o Senhor. Queridos, Jesus não aparecia a todo momento, mas Jesus estava presente a todo momento. E então, quando eles se lançaram ao mar, ficaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Quando você foge do propósito, você tem uma grande chance de insucesso. E foi o que lhes aconteceu durante a noite. Nada apanharam, nada pescaram, porque simplesmente estavam fugindo do propósito, estavam se desviando do caminho para o qual o Senhor Jesus os havia chamado. Entretanto, já amanhecendo, chegando à margem do mar, avistam um homem, e esse homem se dirige a eles e diz: vocês conseguiram pescar alguma coisa? E eles disseram: não, nada. Então lancem a rede do outro lado do barco e vocês vão conseguir. Jesus estava dizendo assim: mudem o foco, porque vocês estão focados em uma posição, vocês estão focados em um ideal, em um propósito que talvez não seja aquele para o qual o Senhor os chamou. Então Jesus mostra-lhes ali uma lição de que é preciso mudar o foco. E eles ouviram a palavra de Jesus e lançaram a rede, que veio cheia de peixes grandes. Bem, por que pescaram tantos peixes em um só arremesso da rede, quando eles estavam fora do propósito? Aí vai uma lição para aqueles que dizem assim: mas Deus está me abençoando. Muitas vezes você está conseguindo bênçãos do Senhor, embora fora do propósito. Muitas vezes você não está sentindo a presença do Senhor, mas Ele está presente. E o curioso é que, quando eles conseguiram os peixes, Jesus já tinha na sua churrasqueira um peixinho pronto.
alguns peixes para oferecer aos seus discípulos. E além dos peixes também tinha pães. E ele diz: venham comer. A provisão Jesus tem. Se Ele nos chamou para a sua obra, Ele tem a provisão, Ele tem o sustento. Não havia necessidade de Pedro se deixar envolver pela ansiedade de se lançar ao mar para pescar. A prova disso é o fato de que Jesus já tinha o alimento para eles. E então, quando eles chegam na praia, a churrasqueirinha de Jesus já estava lá com um peixinho aguardando os seus discípulos. E eles ali então observaram a presença do Senhor. E quando eles sentiram a presença do Senhor, eles se renderam ao Senhor, eles reconheceram. Mas vale lembrar que mesmo quando não sentimos, o Senhor Jesus se faz presente, nos acompanhando e nos abençoando. Eles lançaram a rede do outro lado, colheram-na cheia de peixes, porque Jesus sempre abençoa. Rendidos, então passaram a desfrutar daquele momento de comunhão na presença do Senhor. Mas o interessante é que, lá no começo, Jesus falou com Pedro, com André: venham comigo, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Jesus ficou 3 anos ensinando a estes homens para continuarem a sua obra. E então Jesus vê Pedro desanimando. Eu fico a pensar, quantas vezes o Senhor nos vê desanimados, mas o seu chamado permanece, o seu propósito continua firme. E diz o texto sagrado com o seguinte selo: o Senhor conhece os que são seus. Eu costumo dizer que, apesar de mim, o Senhor me chamou. Mesmo me conhecendo, o Senhor me chamou. E eu quero crer, meu querido irmão, meu amigo ouvinte, que você também, apesar de ser conhecido pelo Senhor, com todas as falhas, com toda a natureza terrena e pecaminosa que nós temos, o Senhor nos tem chamado, o Senhor tem te chamado também. E aí, vai pescar? Ou vai ouvir a voz do Senhor? Pedro então entendeu o chamado de Jesus. Mas depois daquele momento ali, o Senhor chama Pedro em particular e diz: Pedro, vem cá que nós temos uma conversa à parte. Olha para mim. Pedro, você me ama? Eu imagino que Pedro ficou assim: poxa vida, o que eu vou dizer agora? Eu que em tão pouco tempo, mesmo tendo certeza que Jesus ressuscitou, larguei tudo para voltar para pescar, e agora me deparo com o Senhor. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, meus queridos, se nós fizermos aqui uma análise do que ocorreu naquela conversa, claro que o texto bíblico é objetivo, específico, quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus pode ter dito assim: poxa, rapaz, tem então poucos dias, você agora volta a pescar. Eu te chamei para ser ganhador de almas. Cuida dos meus pequeninos, cuida da minha igreja, cuida desses discípulos que estão do seu lado, que quando você disse vou pescar, eles foram com você. Olha a sua liderança, olha o seu peso de responsabilidade. Pedro, você me ama?
E eu imagino que nesse momento da segunda pergunta, ou da pergunta pela segunda vez, que é a mesma pergunta, Pedro começou a sentir um peso de responsabilidade maior. E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu fico pensando, será que enquanto Pedro estava dizendo, tu sabes que eu te amo, ele se lembrou do dia da prisão de Jesus, em que ele negou Jesus? E ele disse: tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então, Pedro, eu tenho um propósito para você, para isso eu te chamei. Apacenta os meus cordeirinhos. Como quem diz, não volta para pescar, acredite no propósito que eu tenho na sua vida. E então, uma terceira vez, Jesus lhe dirige a mesma pergunta: Pedro, você me ama? E aí, meus queridos, eu acho que todo o peso das circunstâncias negativas vividas por Pedro, quando negou Jesus, e em tantos outros momentos, quando começou a afundar lá, porque teve medo andando sobre as águas, e em tantos outros momentos, Pedro então começa a sentir a sua fraqueza. Mas olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes tudo. Quer dizer, não adianta negar, não adianta fantasiar, o Senhor conhece o nosso coração. Pedro reconheceu isso e disse: tu sabes que eu te amo. E então ali, meus queridos, Jesus fala pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que ali a ficha caiu e Pedro entendeu que em nenhum momento ele poderia se desviar dos propósitos do Senhor. E então, determinado, ele se dispõe a seguir Jesus. Mas há mais um problema: ele ainda continua inquieto em relação aos outros, e em especial em relação a João, aquele que Jesus tinha uma intimidade maior. E então Pedro diz assim: e este que vai ser de João? O Senhor me chama para cuidar das ovelhas, o Senhor me chama para pastorear, e ele vai ser de João? E Jesus diz: não é da sua conta. Estou chamando você, estou falando com você, tenho uma missão específica para você, e com ele eu trato no tempo dele. Agora é com você. Você, meu querido ouvinte, precisa, como cada um de nós precisamos, entender que a palavra do Senhor é específica. Se Ele te chama hoje, renda-se, porque os propósitos do Senhor na sua vida permanecem firmes. Deus quer usar você no seu reino. Deus quer te abençoar. E a primeira e maior de todas as bênçãos é a salvação e a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe.